Se você veio do Facebook aqui para o canal do YouTube, é porque você demonstra mais interesse nesse tipo de conteúdo, nessas questões de um modo mais profundo e gostaria de analisar melhor. Aqui nós teremos episódios exclusivos de num livro qualquer, que você já deve ter visto que tem no Facebook também. Mas aqui tem episódios exclusivos e muitos outros de outras séries que estão aí, outras playlists, né? Aqui não chama série, embora eu chame de série. E fiquem com mais um episódio especial de um livro qualquer, acompanhado de uma cervejinha especial, artesanal. Vamos comigo para a sala. Agora sim. Mas nada melhor do que uma cervejinha gelada, artesanal, especial para brindar. Eu gosto dessa varandinha porque é aqui onde eu escrevo, onde eu arejo meus pensamentos e tal. E tomo minha cervejinha. Mas o que falar, o que comentar acerca desta obra-prima? Modernidade Líquida, do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, falecido agora, recentemente, em 2017, ou seja, um filósofo literalmente da pós-modernidade. Um livro escrito no ano 2000, no início do século XXI, ou seja, ele é um ícone, um dos grandes ícones, mas talvez o maior referente a pensamento filosófico do século XXI. É o que brota do século XXI como resultado do acumulado até o século XX, da gravidez do século XX. Brota um pensador como esse. E a modernidade líquida, ela é um fenômeno. Ele consegue mergulhar através da sociologia no campo outrora exclusivo da fenomenologia. Eu não vejo assim alguém que tenha feito isso com tanta maestria, pelo menos em relação ao tema que ele trata em Modernidade Líquida, onde se cria um problema que é um abismo, onde já existe um abismo, que na verdade esvazia o observador, o leitor no caso, para dar uma propulsão nova. Como é que eu poderia explicar? Ele cria, em Modernidade Líquida, um conceito de liquidez tão visível em relação à estrutura da sociedade que é um modelo, serve como um modelo arquetípico dessa estrutura. E onde antes havia apenas um abismo entre, que inclusive é o abismo no qual Kierkegaard, Soren Kierkegaard, fala que é o mergulho no nada, o abismo entre o ser e o ente, a coisa que está sendo.
como tudo que está sendo no espaço-tempo, do ponto de vista do observador e do ponto de vista do observado, numa intersubjetividade entre todos os seres e todos... Seres não, entes, porque é a coisa que passa, que é movimento, que é fluido. Um abismo entre isso e o ser, que é aquilo que é. Porque para que as coisas existam é necessário o que é. Bem, essa é a teoria, desenhadinha aristotelicamente, né? Com pinceladas de Kant, enfim. Mas esse abismo, que Kierkegaard falou de uma maneira mais radical, dando origem à escola, ao existencialismo, que ele nem chamava dessa forma, só depois de Sartre é que foi chamar e tal, já foi mais um movimento que pendeu para o cunho político-social do que para a fenomenologia. Matou a fenomenologia, na verdade, de alguma forma, embora se insista muito nela porque os fenômenos ocorrem. E o desejo do deleite de estudá-los é inexplicável. Então, o que acontece? Além do abismo entre o ser e o ente, ele cria uma estrutura de um abismo entre o cidadão, indivíduo, no tecido social, né? Que num outro período, e aí eu teria que explicar conceitos que só lendo o livro para poder explicar. É um livro um pouco denso, um pouco complexo, é para quem gosta mesmo. Então vou tentar criar uma síntese. É foda criar uma síntese de um livro como Modernidade Líquida, que eu ainda estou lendo, não concluí ainda. Mas como eu já li coisas sobre Bauman, muita coisa, já vi muita coisa sobre ele, muito resumo, dá para entender mais ou menos qual é a proposta. Entre esse cidadão, que seria aquele que, sendo negativamente humano, no caso, no sentido negativo da coisa, se negando, se entregando a aquilo que ele não entende, ele ganha uma força de poder pensar, de partir para pensar. É como, mais ou menos, eu poderia dar um palpite de ser pensado em vez de pensar. E a coisa fluir nesse ritmo, em vez de você materializar primeiro o pensamento da forma mais objetiva possível e só daí extrair alguma coisa dele. E coisa que tá viciada no discurso. E ele tenta com... O problema é justamente esse, que ele tenta com o próprio discurso fazer uma divisão que... Veja a subjetividade disso, né? Você separar o indivíduo que seria o ideal, que seria o indivíduo que na coletividade saberia viver bem, com liberdade, mas sabendo que... Porque assim, liberdade absoluta é abrir mão de tudo, até das próprias células, sabe? Vamos radicalizar assim a ideia para ver. Liberdade absoluta seria tudo solto, flutuando, assim. Sabe, isso é liberdade absoluta, meu braço indo para lá, minha perna indo para lá e tudo soltando, minhas células soltando, isso é liberdade absoluta. Entende? Ou seja, não é possível a liberdade absoluta porque temos um sistema que nos deixa assim, nessa forma e tal. E existem limitações, as quais vamos descobrindo e através de processos internos, sinapses, é que a gente vai descobrindo novas concepções de forma. Somente. Não passa disso. Então não dá para teorizar, por isso que fenomenologia é um campo que é enlamecido, é grudento, é esquisito, porque se mal usado
As pessoas podem praticar de todo tipo de charlatanismo, porque os fenômenos psíquicos já são muito claros e evidentes assim. As pessoas utilizam de fenômenos para se beneficiar. Então, é interessante conhecer e, ao mesmo tempo, a pessoa pode se tornar paranoica. Por isso que é interessante ter um distanciamento. Estudar, analisar, mas com distanciamento, tendo um eixo, um equilíbrio, um ponto. Como eu sempre falo, a gente fica totalmente livre quando a gente tem um eixo em que se fundamenta porque as pessoas buscam a razão de existir, uma razão de ser. Mas razão, isso é contraditório, isso é paradoxo, porque razão vem de racionalidade. Isso ainda é racionalismo. Razão para viver, razão para a existência. O eixo que a gente tem é a referência de ser. Única, absoluta e central. E ela transcende a compreensão, o entendimento, ela excede o entendimento. E a beleza está nisso, em compreender isso e perceber essa leveza de quando se compreende isso. Então, assim, voltando à questão da modernidade líquida, ele mostra, através dessa representação, um fenômeno de descolamento entre indivíduos. Sendo que a proposta é que desse descolamento, que segue inclusive o princípio da física, que é da entropia, a lei da entropia, como se as coisas se ampliassem no espaço-tempo, tudo, cada corpo, cada elemento, deixando vácuo, deixando um espaço entre elas. E é nesse abismo, nesse espaço, né, no que o cérebro é capaz de conceber como imagem, como arquitetura, uma coisa intangível, mas no máximo que se possa analisar e visualizar, ela não tem fim. É como se ela se abrisse infinitamente, porque tudo que se analisa é visto dessa forma. Desde a física, desde a matemática, desde tudo. Aí na filosofia que permite especulação, aí é que fudeu mesmo. Se na física já se especula tanto, com a teoria segurando assim as rédeas da coisa, já se especula tanto, imagina no campo da filosofia. E tem que haver essa especulação. Isso é uma força fenomenológica. Veja como as coisas se ligam, há pontes entre os campos. E você pode brincar neles, analisar todos eles, sem se afetar por eles, no sentido negativo da coisa, se deixar levar por uma viagem absurda, por exemplo. Quando você já se entregou ao absurdo de crer nessa essência básica, elementar, que eu sempre cito aqui, as coisas básicas que Jesus ensinou e que os que se dizem cristãos não seguem. Basicamente isso. Você vê física quântica, você estuda Bauman, você estuda Spinoza, e você vê em cada perspectiva o olhar de cada um. Você meio que não parte da sua premissa, mas da premissa dele. Você não incorpora nele, porque você não tem como ver a vida dele, mas você o compreende, você dá seu máximo para a compreensão. Isso é empatia. A gente percebe ao mesmo tempo a nossa tendência a reverter o polo para nós mesmos, proveito próprio, uma vontade de mérito, de ter o mérito de ter descoberto o ovo de Colombo.
Isso é egoísmo, isso é ego. Mas você deixa um pouco, você permite um pouco, você sabe que... Mas você tem uma cobertura, um algo que te dá segurança. Então, se você diz, pô, já vi esse filme. Se é que você me entende. E a viagem tá louca. Aí se você lê Zygmunt Bauman, a viagem é muito grande aí. Maior do que essa aí que eu fiz. O bicho é pra arrombar, é pra torar mesmo. Vou terminar minha cerveja. E um grande abraço para todos. Um beijo e até a próxima.